enquanto ele arruma ali, amados, vamos interceder pelo servo do Senhor, que ele venha, Deus, venha usar a vida dele, assim com autoridade, ousadia, as nossas vidas, em nome de Jesus. Oh, glória, aleluia. Deus maravilhoso e santo. Senhor, Deus amado, Deus tremendo, Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu servo, aqui está o teu filho, Senhor, Pai, em nome de Jesus, Pai, usa ele como vaso precioso diante de Ti, Pai, usa, Pai querido, com autoridade e ousadia, Senhor, em nome de Jesus, amém, 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 glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Igreja, ao vivo é assim mesmo, mas se não der para usar o som, a gente vai sem o som mesmo, sem problema. Eu gostaria de saudar a amada igreja por parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é bom, Ele é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do nosso Deus diz em Josué 1:9: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O Senhor, Ele cuida de nós, não importa as situações que nós possamos estar passando, Ele cuida de cada um de nós. Ele segura em nossas mãos, Ele toca em nossas mãos e Ele diz: tem de bom ânimo, não tenha medo, porque muitas vezes nós tememos por conta de uma onda, um vento, e acabamos até murmurando e nos afastando de Deus. Mas o nosso Deus, Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele cuida de cada um de nós. Então, todas as vezes que você estiver triste, abatido ou ferido, ouça a palavra de Deus te dizendo: esforça-te e tem de bom ânimo, pois eu sou contigo. Ele disse que nesse mundo teríamos aflições, mas Ele disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo, e assim como eu venci, vocês também vencerão. Aleluia. Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele ama cada um de nós, Ele zela por cada um de nós. E quantas vezes nós estamos tristes, abatidos e feridos, e as pessoas nos olham e dizem: mas por que essa pessoa está passando pelo vale da sombra da morte, mas ela está feliz e ela está sorrindo? Porque a Bíblia diz que tem a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. É por isso que mesmo em meio a tantas tribulações, nós estamos sempre sorrindo, porque nós somos gratos ao poder do nosso Deus, esse Deus maravilhoso. E antes de entrar para a palavra, eu vou fazer aqui uma breve abertura acerca do pecado. Pessoas que acabam se desviando dos caminhos do Senhor, e aqui nós vamos entender que o pecado nos afasta de Deus, mas quando a gente busca a Deus, a gente busca o Espírito Santo, Ele cuida de nós, e Ele nos restaura, e Ele nos purifica de todo mal. O livro de Salmos 36:1-4 diz: o pecado falou perverso lá no fundo do seu coração. O perverso não aprende a temer a Deus. Ele se julga muito importante e pensa que Deus não descobrirá o seu pecado e não condenará. Mas a mesma palavra de Deus diz que não há nada em oculto que não venha ser revelado. O ímpio, ele não se preocupa, ele não está preocupado com o juízo de Deus e nem com a justiça do Pai. Não tem temor, mas nós temos temor. Por isso que nós ouvimos e obedecemos a palavra do nosso Deus. No versículo 3 diz: a conversa dele é má e cheia de mentiras. Ele não tem juízo e não quer fazer o bem. Mas quantos também dentro das igrejas acabam se debandeando para esse lado? Cristãos que conversam, que vivem más conversações, roda dos escarnecedores, e acabam até blasfemando contra a Deus, se debandeando para o pecado, cocheando entre dois pensamentos. Pois quando o ímpio, todas as vezes que ele abre a boca, só sai malícia e sai dolo. Não devemos ouvir as más notícias de quem quer que seja, inclusive das mídias, porque nós estamos pautados na palavra do nosso Deus. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, mas permanecem firmes para sempre, assim como o filho da nossa pastora Joane, que pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas sempre sorrindo. E assim somos nós, que devemos sermos imitadores de Cristo, como Paulo assim diz na palavra de Deus. Porque Cristo, Ele
padecendo, mas ele não esmoreceu, ele não voltou atrás, ele não desistiu. Deitado na sua cama, ele planeja maldades, ele anda por caminhos que não são bons e nunca rejeita as coisas más. Que nós não venhamos ser como ímpio, ficar na nossa cama maquinando o mal, maquinando o pecado, mas nós temos a mente renovada, como diz Romanos 12:2 e Tiago 4:7, que diz: quando nós resistimos a Satanás, ele foge de nós, e devemos levar todo o pensamento cativo. Quando a gente faz isso, Satanás ele foge de nós, como diz a palavra do nosso Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, e o maligno ele não pode te tocar. Quando Satanás ele alcança vantagem sobre o cristão, é porque esse cristão com certeza está pecando ou cocheando entre dois pensamentos. O mal é uma realidade e cresce dia após dia. Quanto mais a vinda de Jesus Cristo se aproxima, mais os dias ficam difíceis. Por isso ele disse: tenha bom ânimo. As pessoas estão cada vez mais embrutecidas, elas têm prazer no erro. A Bíblia diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriariam, e daqueles que estão dentro das igrejas. O amor de muitos já se esfriou há muito tempo. O mal está por toda parte, mas nós não precisamos nos contaminar com eles, porque nós não nos sentamos e não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Nós não devemos dar atenção a ele, ao mal, a Satanás. É por isso que Sanbalat e Tobias ele se apresenta, mas nós temos que resisti-lo e fugir, e dizer: Senhor, que seja feita sempre a tua vontade, pois quando nós conhecemos a palavra de Deus, o mal ele não consegue alcançar vantagem sobre nós. Nós vivemos o bem real, nós vivemos na nova aliança, somos escolhidos, predestinados. Deus te escolheu e ele te trouxe aqui nessa tarde porque ele tem algo contigo e comigo. Nós somos os escolhidos, nós somos do bem, e quando a nossa boca se abre, ela deve falar verdades e virtudes. Mas quantos estão dentro das igrejas se dizendo cristãos, mas abrem as suas bocas para fofocar, maldizer e até mesmo desagradar a Deus? Nós não somos desses que retrocedem, nós não fazemos parte da roda dos escarnecedores, de Satanás. Nós sempre damos ouvido a Deus, e nós não somos como aquele povo que Deus libertou por intermédio de Moisés, e vez ou outra eles sentiam saudade lá do Egito e voltam. Nós não somos daqueles que retrocedem, pois em Deus não se apraz naquele que pega no arado e retrocede. Nós não devemos sentir saudade do inferno, de Satanás, pois outrora éramos escravos de Satanás, como essa mulher da história da palavra, que alguns segundos nós vamos entrar. Ela era escrava de Satanás, Satanás a dominava, mas quando ela reconheceu que ela poderia mudar e que havia um homem santo, ela chegou até ele e a vida dela foi transformada. Nós não somos propagadores do mal, nós somos propagadores do bem, somos instrumentos da glória de Deus nessa terra, assim como a nossa pastora diz na abertura, por intermédio daquele publicano. Ele se chegou diante de Deus, de Jesus Cristo, o próprio Deus, e ele não pediu, ele simplesmente queria ver a Jesus Cristo. Quantos vêm à igreja para ver e tocar somente na bênção, e Jesus Cristo que fique bem lá escondidinho, quando consegue a sua bênção, vão embora. Mas ele esteve ali, Zaqueu, ele chamou a atenção do próprio Jesus Cristo e ele foi transformado, e da boca dele, a partir daquele momento, se tornou somente em propagar a verdade e a Cristo, restituindo todas aquelas pessoas a quem ele havia roubado. Nós fomos restituídos, porque o nosso Jesus Cristo, ele pagou o próprio preço por cada um de nós, e aqui nós estamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa tarde, nesses breves instantes que aqui estamos, eu sei que a Tua glória está aqui, meu Pai, mesmo que não temos uma multidão, mas aonde está dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor está presente. Aqui o Senhor está desde o início nos louvores, por intermédio da nossa diaconisa Lide, onde Deus falou tremendamente, meu Pai, preparando o terreno.
nós estamos numa terra fértil. E aquilo que nós viemos buscar nesta tarde, nós tomaremos posse. Porque a bênção ela já foi dada e ela já foi consolidada. Basta que nós venhamos ter coragem para tomarmos posse da nossa bênção, porque o nosso Deus ele já se encontra aqui. Aplauda o Senhor. Amados, para que o poder de Deus ele venha se manifestar, nós não precisamos de uma multidão, nós não precisamos pular, sapatear, gritar e termos um frenesi na presença de Deus. Nós precisamos sim de um culto racional ao nosso Deus, termos as nossas mentes renovadas, cair todos os sofismas, toda mentira, tudo aquilo que não provém de Deus, que toda mente cauterizada venha cair por terra, pois aí sim diz Romanos 12:2, quando a gente renovar nossa mente, entender que o milagre vem de Deus e a transformação vem de Jesus Cristo, mas por intermédio de uma decisão nossa, nós experimentaremos a vontade de Deus, que é perfeita e ela é agradável. Mas que nessa tarde nós venhamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e certamente todas as demais coisas serão acrescentadas. Amém. A água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitos querem ir para a igreja para buscar um show, um movimento e um barulho, e elas se alegram, elas pulam, mas vão embora vazias, porque luzes, dinheiro, ouro e prata agrada a gente por um momento, dá momentos de felicidade, mas a maior felicidade é quando nós olhamos para cima, nos endireitamos e encontramos a Jesus Cristo. Porque, como eu disse, nós estávamos com Deus, com Cristo, o Verbo que se fez carne depois, desde o concílio e a criação do mundo. Sabe por quê? Nós somos eleitos, predestinados, pedras vivas. Deus nos escolheu bem muito antes de nós termos uma semente, antes de sair do papai e adentrar a mamãe. Nós já estávamos lá. Deus tem propósitos, Ele te escolheu. Nós temos aqueles que são filhos de Deus e filhos do diabo, e nós somos filhos de Deus, porque Ele nos escolheu. Jesus Cristo, Ele morreu por muitos. Faz uma diferença no português. Ele não morreu por todos, e esse muitos somos nós, porque muitos são da parte de carne mesmo, são pessoas que são filhos das trevas, que são, como eu disse no início, na introdução, propagadores do mal, que em vez de enaltecer a Jesus Cristo, escandalizam a Jesus Cristo, como nos últimos carnavais, Jesus Cristo sendo arrastado por Satanás e sendo vencido, sendo que Jesus ele venceu a Satanás há muito tempo. Então nós temos que ser propagadores de Jesus Cristo. Sem mais delongas, o tema da tarde de hoje, dessa tarde da bênção ou de bênção, é olhando para cima, a mulher encurvada. Quantos cristãos nós temos dentro das igrejas encurvados? Mas encurvados não por falta, muitas vezes por falta de conhecimento, porque em Oséias diz: o meu povo foi destruído, está sendo destruído por falta de conhecimento. Mas muitos até têm conhecimento raso, não mergulham profundamente, mas estão encurvados por conta de pregações infundadas, relativismo, pessoas que querem reinventar a Bíblia, mas para agradar e justificar os seus pecados, pessoas que ouvem pregadores como fariseus, que conhecem a palavra, mas usam da palavra para enganar essas pessoas. E essas pessoas simples, abatidas, sem falta de conhecimento, acreditam naquelas palavras, naquele circo, naquele teatro, e se tornam pessoas encurvadas. Mas a palavra de Deus diz: quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. A palavra de Deus ela é para ser meditada de dia e de noite. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós não somos enganados, porque Jesus Cristo, eu disse na pregação de ontem,
na Bispa Marília, Jesus venceu a Satanás na palavra, está escrito. Se Jesus não conhecesse a palavra, Satanás poderia alcançar vantagem sobre ele. E é o que acontece dentro dos templos ditos igrejas. Satanás tem alcançado porque não conhecem a palavra, não confrontam. E por isso há tantos cristãos na prostituição, depressivos, traficantes, porque coxinha entre dois pensamentos. Porque o pastor, para poder ganhar o dinheiro e aplacar a consciência deles, se utilizam de versículos isolados para justificar o seu pecado. Mas a mesma palavra diz do Senhor Jesus Cristo: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Já não sou mais eu quem vivo, mas hoje Cristo vive em mim. Eu sou escravo de Jesus Cristo e eu não tenho mais parte com o mundo. Quando os cristãos conhecerem os principais versículos bíblicos, como esses que eu citei, eles não vão se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e nunca mais irão se encurvar, mas sim irão somente se prostrar diante da presença de Deus, ajoelhado com o rosto no pó, para louvar e glorificar a Deus. Pois nós somos cristãos águias, e o que nós mais vemos nas igrejas são cristãos galinha, que vivem olhando para baixo e ciscando, comendo das migalhas que caem da mesa de Satanás. Mas nós somos a diferença, porque nós somos o povo eleito. Repita comigo: eu sou eleito, predestinado. Deus me escolheu. E Ele disse que eu viveria o melhor dessa terra. E a palavra de Deus diz: se a Bíblia diz, nós cremos. Então nós somos mais do que vitoriosos. O livro de Lucas 13, 12 e 13 diz a palavra do nosso Deus. Eu sempre costumo dizer que eu vou ler numa versão mais atualizada para ficar bem mais claro o entendimento, porque alguns textos, dependendo da tradução, se torna bem complicado. Então esse é uma linguagem bem coloquial mesmo, bem popular. Quando Jesus a viu, aquela mulher que estava encurvada, Ele a chamou e disse: Jesus está vendo as lágrimas que você derrama dentro daquele quarto. Jesus, Ele vê e colhe todas as lágrimas e tristezas que você chora calado e calado, escondido. Você que aqui está em casa também. E Ele diz: mulher, homem, você está curado, está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela logo se endireitou e começou a louvar a Deus. Aleluia. Mas para que esse milagre viesse a acontecer, como aconteceu na nossa vida outrora, quando éramos escravos de Satanás, nós precisamos ir e romper uma multidão, sermos criticados, humilhados, mas para conseguir chegar até Jesus Cristo. E essa mulher, ela passou por tantas coisas, nós podemos aqui conjecturar. Eu não estava lá, mas a gente pode imaginar o quanto que ela andou, caminhou, que sofreu durante esse período encurvada, mas ela conseguiu chamar a atenção de Jesus Cristo de certa forma, ao ponto dele olhar para ela, chamá-la e falar: mulher, você está curada. Ele foi simples e objetivo, mas muitas vezes Cristo envia os servos de Deus para falar: você está curado, você está liberto, mas nós, com as nossas mentes humanas, ignorantes, muitas vezes obtusas, acabamos não dando crédito, porque muitas vezes nós queremos ver a Jesus Cristo em pessoa. E amado, Jesus, Ele veio uma vez e voltará a segunda para levar a tua igreja. O Verbo se fez carne. Deus enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce, como essa mulher, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Se você estiver esperando Cristo descer, ou até mesmo um anjo, que isso pode acontecer, mas se você estiver esperando com veemência e crendo piamente nisso, amados, o milagre não vai acontecer. Nós temos que nos posicionar, porque o nosso Deus diz que Ele foi, mas Ele nos deixou um Consolador, e o Consolador é o próprio
Deus, e Ele está aqui. E quando nós entendermos isso, o nosso Deus Ele nos falará: vai, a tua fé te salvou, endireite-se, seja transformado, seja transformada. Porque Satanás, agindo dentro das igrejas, aquelas que dão vazão a Satanás, aonde no trono não está sentado Jesus Cristo, mas o próprio Satanás. Líderes que fizeram pactos com Satanás, com a maçonaria, e aí por diante, e fica um cego guiando o outro cego. Mas você tem que olhar para a tua igreja, em primeiro lugar nós, e a igreja física, e tentar observar pelos frutos. Nessa igreja que sou eu, e a igreja onde eu congrego, quem está no trono? É Deus ou Satanás? É Deus ou Bafomé? Porque a idolatria ela tem entrado dentro das igrejas, e por isso há tantos cristãos encurvados, igrejas que parecem centros espíritas. E como eu costumo dizer, na minha inteligência humana, essa é a minha opinião, cada um com a sua, eu não consigo ver Cristo fazendo o papel de palhaço, como eu vejo em alguns lugares. Eu não consigo imaginar o meu Cristo fazendo algumas peripécias. Cristo é santo, Cristo se alegrava, Cristo em festa, Ele se divertia, mas Ele não era palhaço. E o Jesus Cristo que é pregado em lugares ditos igrejas, aqueles que no trono já não está mais Jesus Cristo, é Satanás, colocam Jesus Cristo palhaço, malabarista, e esse não é o mesmo Cristo que eu conheço, nas versões bíblicas que eu conheço também. O nosso Cristo, Ele é sério, e quando a gente o busca em espírito e em verdade, no culto racional, Ele faz um milagre. E se você estiver encurvado, você vai se endireitar. Quantas são as vigílias dos movimentos mais fora dos padrões, aonde cristãos saem com braços quebrados, dentes quebrados e machucados? Aí eu pergunto, a Bíblia diz: é com ordem, decência e um culto racional. Como que eu posso estar com a presença de Deus dentro de mim e eu quebrar metade da igreja? Sendo que quem faz isso é Satanás, quando ali estava aquele homem endemoniado e ninguém conseguia o controlar e segurar. Esse é Satanás. Mas Jesus Cristo, você pode entrar no mistério, cair ou rodar. Eu tenho os meus paradigmas, os meus conceitos, mas é com ordem e com decência. E essa ordem e decência é o próprio Espírito Santo que endireitou e curou essa mulher, é o mesmo que está aqui, porque Satanás diz na palavra de Deus que ele vem somente para matar, roubar e destruir, mas não matar somente fisicamente, é matar um sonho, um objetivo, matar a fé, a confiança. Pastores se deitando com membros, matando pessoas, fomentando ódio. Isso que eu estou dizendo, a gente vê ao vivo nas madrugadas. E as pessoas acabam se decepcionando, em vez de buscar os caminhos de Deus. Se meu pastor se prostitui, por que eu não posso? Se o meu pastor tem 2 mulheres, por que eu também não posso ter? Se o meu pastor é casado com mulher e à noite sai com homens, por que eu também não posso? Nós temos que ser imitadores de Cristo, espelho de Cristo. Se o teu pastor, o teu vizinho está em pecado, encurvado, ore por ele. Saia, não compartilhe, mas ore por ele. E com certeza, Deus ele vai fazer um milagre. Porque infelizmente Satanás, ele não está preocupado com quem está no mundo, mas está preocupado com quem está na igreja. É por isso que ele sempre vai lançar os dardos inflamados e um Sambalate e Tobias. Seja uma idolatria interna ou externa. Quantos cristãos deixaram a idolatria, mas a idolatria não os deixaram? Continuam dentro das igrejas, vendo a Cristo, como aqueles fariseus e aquele povo, para quem Cristo foi enviado, mas continuam nos seus pecados, nos seus erros, dentro do poço, dentro da caverna, sendo guiados somente por aquilo que homens, pastores, líderes, a televisão
aplicativos ditam: nós não vivemos segundo a carne, segundo o mundo. Nós somos aqueles de Romanos 12:2, que renovaram as suas mentes e vivem o melhor de Deus aqui nessa terra. E Satanás, o que eles pensam aquela mulher está fazendo com muitos cristãos, aqui ou aí em casa também, matando o brilho. Aquela mulher, ela não tinha brilho, ela estava morta espiritualmente, uma mulher encurvada que não conseguia sequer olhar para cima e ver a luz do dia. Mas não importa se você está sem brilho, morto ou morta, creia em Deus, reconheça que Ele veio por você e com certeza você será transformado. Naquela ocasião ele roubou o controle do corpo daquela mulher, como tem roubado de muitos cristãos, que não conseguem se controlar. A concupiscência da carne, o pecado, a idolatria, a mentira, tem consumido muitos cristãos. Por quê? Esses cristãos que Satanás rouba esse controle e controla o corpo, não estão firmados na rocha. Suas casas estão firmadas na areia, aonde veio o vento, a chuva forte e a destruiu. Satanás também, ali com aquela mulher, destruiu sonhos e objetivos, como tem destruído até hoje. Quantas pessoas têm sonhos e objetivos e porque ouviu uma profetada de um enviado de Satanás no altar de Deus, perderam as suas esperanças? Porque até para ouvir a profecia nós temos que entender se é de Deus ou não. E como que você descobre se é de Deus ou não? Se você conhece a palavra de Deus. Se você sabe dos seus propósitos e os seus objetivos, ninguém vai te enganar. Eu outrora recebi uma profecia que eu já repreendi bem na hora. Eu tenho uma programação de ir para um país X e Satanás usou esse pseudo pastor para me dizer algo totalmente contrário àquilo que Deus havia me dito. Dos Estados Unidos, Deus estava mostrando para ele que eu iria para Paris trabalhar com uma pessoa X muito famosa. Eu repreendi, porque isso não era os meus planos. Então ali eu vi que realmente não era Deus, que os meus planos é Estados Unidos, não França, e ainda mais trabalhar em outra coisa. Então assim, nós temos que estar atentos para saber se a voz é de Deus ou se é de Satanás, porque Satanás tem poder de cura, de libertação e transformação, mesmo que seja temporária, porque ele dá com uma mão e depois tira com as duas e ainda dá uma rasteira. Mas quando Deus dá, é certeiro, e você só perde se você não cuidar do seu talento. Nós temos que multiplicá-los. 1 João 3,8, a parte B diz: Jesus, o Filho de Deus, se manifestou. Olha que lindo. Para que ele se manifestou? Para destruir as obras do diabo. E quando nós entendemos isso, não teremos mais cristãos depressivos, abatidos, encurvados e olhando para o chão, se rastejando. Nós somos aqueles que podemos estar passando fome, que não é o caso de ninguém aqui, graças a Deus, mas estamos sorrindo, não mentindo, mas confiando em Deus. Que quando você chegar de frente do mar vermelho, mesmo que você não saiba nadar e pareça ser impossível, você vai confiar que a tua fé, que é o teu cajado, vai abrir um caminho no meio do mar e você vai passar. Essa é a confiança que nós temos em Cristo, pois o mundo ele está cheio de gente corcunda espiritualmente, gente que vive somente olhando para baixo. E a pior coisa que tem, amados, eu vou falar algo que possa até escandalizar, e é triste. Eu que trabalho com eventos, tenho buffet, tenho equipe, estou sempre no meio de pessoas importantes, ateias, de todas as religiões. Eu vejo espíritas, mãe de santo, que eu sou amigo de todo mundo, embora eu não compartilhe, porque Cristo ele comia com a prostituta, com o homossexual, com o preto, com o branco, só que ele não se misturava, ele não sentava na roda dos escarnecedores. E é triste você ver um espírita, uma mãe de santo, que tem um coração melhor do que um cristão, uma pessoa que serve o diabo, que não bebe, que não fuma e que ainda estende a mão. E quantos são aqueles que são cristãos, até pastores, e você precisa de uma ajuda e te viram as costas? E são esses cristãos
cristãos que criticam o santo A, o santo B, a religião. Não, amados, nós não temos que criticar a religião, que nós não concordamos e a Bíblia diz que é errado, mas nós temos que orar, porque isso é um tapa na cara dos cristãos. Uma pessoa que serve a Satanás tem mais fé do que aquele que está dentro da igreja, que deveria dar um baile naquela pessoa. Isso me entristece muito. Amados, quais são as pessoas que mais ajudam as outras pessoas, que mais fazem caridade? São os espíritas. Da forma errada, mas ajuda. Mas quantas pessoas que você vai pedir uma ajuda dentro da igreja e batem a porta da tua casa? Então é momento também de revermos esses conceitos. Amados, o cristão ele não aguenta orar 15 minutos, mas nós temos uma religião aí, que eu não vou falar mal, mas também não vou falar o nome. Eles oram de 3 a 5 vezes por dia e não creem em Jesus Cristo. E os cristãos muitas vezes não conseguem orar 5 minutos. Então, eu não sei porque Deus está me dizendo isso, mas eu fico envergonhado. Imagine Jesus Cristo, nós que deveríamos clamar, buscar a Deus, fazer o bem, o filho das trevas, ou aquele que está no engodo, na mentira, está tomando o nosso lugar, e nós estamos sendo envergonhados, como a gente tem visto aí nas mídias todos os dias, e é lamentável, sendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Mas os cristãos dessa nova geração, em vez de serem luz, estão se tornando em trevas. Isso entristece o Espírito Santo, porque o próprio Deus diz: seja quente ou seja frio, não seja morno, que eu o vomitarei. E muitos cristãos estão aqui, entalados na garganta do nosso Deus, a ponto de serem vomitados, porque estão cocheando entre 2 pensamentos. Aleluia. Então o mundo ele está cheio de pessoas que vivem olhando somente para baixo. Não olhe para baixo, amados, olhe para cima. Pessoas que estão sem esperança, cujo raio de visão não é para frente nem para cima, mas é para baixo. Sabe por quê? Porque são pessoas que foram feridas, machucadas, decepcionadas dentro dos seus próprios ministérios, ou por algo que foi acontecendo dia a dia. A Bíblia diz que quão bom e quão suave é que vivamos em união. Na igreja, na casa do Senhor, tem que ter autoridade, mas o pastor, o bispo, o apóstolo, ele não é melhor do que o obreiro, ou o diácono, ou aquele irmão que fica lá na porta. Todos têm a mesma importância, porém com cargos e responsabilidades distintas. Então todos temos a mesma importância, porque somos parte de um corpo. A Bíblia diz que é um corpo. A cabeça precisa do braço, o dedo, da unha, a unha do pé, tudo é um conjunto. Ninguém trabalha sozinho. O que seria do Silvio Santos se não fossem os empregados? O que seria de mim se não fossem as pessoas que colaboram comigo? O que seriam dos bufês que eu atendo se não tivessem a mão de obra? Você pode ser milionário, mas você vai precisar do faxineiro, do cozinheiro, de tudo. Somos um corpo, então nós temos que entender isso também. A Bíblia diz que o homem, Deus criou o homem à imagem e semelhança. Então nós temos 2 tipos de homem: o homem, eu, e o homem e mulher. Então o homem na Bíblia, do grego, quer dizer topos, aquele que olha para cima. Então nós somos homens criados por Deus, assim como diz, nós somos a noiva, tanto homem quanto mulher. Nós temos que olhar sempre para cima, porque Deus ele nos criou e soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. E há muitos na igreja como essa mulher, a mulher da Bíblia, que estão escravizados, arqueados pelos pesos dos pecados, das tristezas, das mazelas e das decepções. Mas o Espírito Santo de Deus ele está aqui nessa noite para dizer: homem, mulher, levante-se, livre-se de todo o peso, de toda a mazela, de todo o pecado. E eu vou repetir a palavra de Deus: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí sim você se endireitará e não olhará mais para baixo, mais para frente e para cima, aonde é o nosso alvo.
a nova Jerusalém com o nosso Jesus Cristo. O pecado ele não pode te afastar de Deus, a mentira, porque eu sempre digo em todas as minhas ministrações, palestras ou reflexões, o pecado é bonito, é prazeroso e cheira bem, porém, quando ele se revela, a Bíblia diz: há caminhos que ao homem parecem bons, mas no fim levará à morte, porque a mesma Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Então por isso que há tantos cristãos mortos, encurvados, arqueados dentro das igrejas, ou cavernas, como o mito da caverna de Platão, pessoas que vivem na sombra daquilo que é projetado por Satanás, e nós vivemos segundo aquilo que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, nós cremos. Se está na Bíblia, nós temos que pôr em prática. Por isso, nós devemos conhecer esse manual, porque Deus ele nos fez, mas Ele deixou um manual, e com esse manual nós conseguimos e conseguiremos vencer a Satanás e todas as suas artimanhas, pois o maior alvo de Jesus Cristo é mudar homens e mulheres e não circunstâncias. Primeiro Ele muda você de dentro para fora, e depois você, com seu testemunho, com a sua força de vontade, caminhando na presença de Deus, meditando na palavra de dia e de noite, é que você transforma as circunstâncias. O marido é transformado, a esposa, o filho, o vizinho. Nós temos que ser espelho. Mas quantos são os ditos homens e mulheres de Deus que sobem no altar, fazem uma pregação bonita, pulam, sapateiam, roda, aquele show gospel mesmo maravilhoso, mas chega em casa, como nós vimos ao vivo no YouTube, bate na cara da esposa, mas no altar é o santarrão da profecia, e chega em casa e dá na cara da esposa, humilha, força a esposa a fazer coisas contrárias à vontade de Deus, mas no altar é o santo, é o bonitão, é o santarrão. Então nós não devemos nos espelhar nessas pessoas, nós devemos nos espelharmos em Cristo. Por quê? Muitas coisas que nós estamos vendo, ainda vamos ver coisas piores, porque a Bíblia garantiu em 2 textos bíblicos que eu conheço, que o oculto seria revelado. E cada vez que essas coisas são reveladas, mais pessoas se tornam encurvadas, porque acabam deixando de crer em Cristo. Por quê? Porque confiavam no homem, não em Jesus Cristo. Porque eu aprendi uma coisa, que o homem cai, o homem falha, mas quem não cai e quem não falha é Jesus Cristo. E o livro de Salmos diz que mesmo que você cair, o Senhor ele te levanta, mas não é para cair e levantar, cair e levantar. Davi pecou, ele caiu, mas quando ele se arrependeu, o Senhor Deus o perdoou e restaurou a sua vida. Que nós não venhamos ser e seguir o exemplo de Salomão, como algumas religiões, que eu também não posso falar o nome porque está ao vivo, o veneram. Salomão, ele era um homem de Deus, mas ele acabou se perdendo por conta dos pratos que lhe foram oferecidos. E Salomão, ele terminou os seus dias adorando e exaltando os deuses das suas mulheres. E quantas são as pessoas que, em julgo desigual, acabam deixando a Cristo, como um exemplo na minha família, os 2 já são falecidos, a minha avó era uma cristã fervorosa, cantava no coro tudo e casou com o meu avô. E o meu avô, no papel de Salomão, no papel das esposas de Salomão, em vez da minha avó levá-lo para a igreja, foram para o outro lado, centro espírita, enfim. Então, por isso que diz que o cristão, ele tem que tomar cuidado, assim como foi também com Sansão. O que Sansão tinha que desobedecer a Deus e ir para uma terra onde não era para ir, de idolatria, porque é muito mais fácil, é mais fácil, não que é regra, de desviar dos caminhos de Deus, como aconteceu na minha família, do que nós conseguirmos levar essa pessoa para Cristo. Porque se eu já saí do pecado, o que eu vou fazer ali no pecado para tentar a Satanás? Sendo que Tiago 4,7 diz: resistir ao diabo e ele
que fugir da aparência do mal. Não que tenha sido isso comigo, porque gravando você tem que explicar, né? Um exemplo, se eu fosse um garoto de programa, o que eu vou fazer novamente naquele lugar ali? Ah, não, eu vou lá para pregar. Não, amado, prega de outra forma, porque o diabo ele anda ao nosso derredor, procurando somente uma brecha para tragar. Se eu usava droga, o que eu vou fazer na boca do fumo? Eu tenho que orar por aquelas pessoas, mas eu não tenho que estar ali mais presente. Por quê? Satanás ele sabe o nosso ponto fraco, e ele vai chegar de uma forma bonita, cheirosa, para tentar nos envolver. E é por isso que tantos cristãos têm caído. Pastores famosos, pastoras famosas, que o escândalo está aí, que traíram, fotos pornográficas que vazam de pastores e pastoras. Por quê? Porque não vigiam, porque não tem que voltar mais para o Egito, mas quer voltar para tentar a Satanás, sendo que nós temos que resistir. Quem resiste a Satanás e é nascido de Deus, ele foge de você e o maligno não lhe toca. Após 18 anos olhando para o chão, agora aquela mulher, ela podia olhar para o céu, assim como eu e você. Eu não sei quanto tempo que você demorou para se converter, isso não importa. Qual foi o teu passado, para mim também não importa. Mas quando você entendeu que Jesus Cristo era o dono da vida, estava passando por ali, você ouviu a voz, clamou a Ele e Ele curou, Ele salvou, Ele endireitou, Ele transformou. E é isso que nós temos que entender. E não queremos mais voltar para o mundo, porque o mundo é bacana. Tem coisas que trazem momentos de felicidade, mas são passageiros. Quantas pessoas que eu conheço que se abriram, para conversar em aconselhamento, que depois de se prostituía, se sentia nojo e ia tomar banho. Então tinha um momento de prazer, pegava o seu dinheiro, mas depois se sentia um lixo. E é isso que Satanás faz. Satanás, ele pega a gente e ele trata a gente como se fosse um pacote de papel higiênico. Ele cuida. Quando a gente vai no mercado, a gente pega o papel higiênico, põe no carrinho bem separado, não põe nada em cima, a gente leva, chega em casa, a gente trata ele com carinho, põe lá na casinha dele, muitas vezes põe um enfeitezinho, mas depois que a gente vai ao banheiro, que a gente usa o papel higiênico, o que a gente faz? A gente descarta, joga fora. E assim é Satanás. Ele pega, ele vem. Pode ser o papel higiênico mais cheiroso, mais caro do mundo, como tem feito de ouro, mas depois que ele é usado, amado, é assim que Satanás faz conosco. Deus nos descarta, mas Deus não. Ele nos usa, e nos usa, nos enche e nos transforma. E aí sim, através disso, há mudanças, transformações. E aí tudo à sua volta é mudado e transformado. Quantos dos que estavam ali, até parentes dela, que a Bíblia não diz, mas a gente pode conjecturar, que viram aquela mulher prostrada, caída, ferida há 18 anos, e quando ela voltou, olhando para cima e glorificando a Jesus. Quantas pessoas ali à volta foram curadas, transformadas e libertas pelo poder de Deus? Porque o nosso testemunho transforma pessoas. E para finalizar, a transformação ela só vai acontecer na sua vida, uma cura, uma libertação, quando nós reconhecermos que precisamos de ajuda. Todas as pessoas que Cristo curou, as poucas que estão na Bíblia, porque a Bíblia garante, diz, não lembro o texto, que seria impossível relatar todos os milagres. Aqui nós temos os principais, mas nós sabemos que Jesus fez milhões de curas. Milhões de curas. Então, nós temos que tomar posse do nosso milagre e da nossa transformação. E todas as pessoas que Cristo ele curou foram pessoas que falaram, que verbalizaram. Um exemplo, eu chego para o cego: o que queres que eu te faça? Automaticamente ele quer ser curado da vista, mas ele também poderia ser depressivo e preferir ser curado da depressão do que da cegueira. Então por isso Cristo perguntava: o que queres que eu te faça? Não é porque a pessoa
que ela quer ser curada de ser manco. Ela pode ter algum problema muito maior. Então Jesus Cristo, ele vai te perguntar nessa tarde: o que queres que eu te faça? E você vai falar, verbalizar: Senhor, é isso. Porque para o milagre acontecer, nós temos que verbalizar. Pedir e dar-se-vos-á. Muitos pedem e não recebem, porque pede mal. E Jesus Cristo sabe de tudo aquilo que você precisa e que eu preciso, mas Ele precisa ouvir. Porque se fosse assim, Ele chegava nas pessoas e falava: está curado, está curado. Ou melhor, curava todo mundo, como é hoje, né? Joga no paletó e cura todo mundo, cai todo mundo. Não, amados, nós temos que pedir, porque senão não teria esse versículo: pedir e dar-se-vos-á. Se tem, é porque nós temos que pedir. Senhor, eu não sei o que esse meu irmão ou essa minha irmã precisa. Eu não sei há quanto tempo esse meu irmão está encurvado, cabisbaixo, olhando para baixo. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece as necessidades de cada um daqueles que estão aqui, meu Pai. Muitos podem estar sorrindo, felizes, mas só ela e o Senhor sabe o que ela está passando. Mas o milagre ele não vai acontecer, ele não vai se manifestar enquanto esse meu irmão entender que ele precisa verbalizar o que ele precisa. Não existe isso. Deus sabe. Sim, Deus sabe de todas as coisas, do seu levantar, do seu deitar, o que você cometeu, o que você está cometendo de errado e vai cometer. Mas você precisa falar. É tarde de reconhecer. O que você precisa é ser humilde na presença de Deus. A humildade nos leva até Deus. Senhor, eu preciso de Ti nessa área. Especifique a área que o Senhor precisa mudar na sua vida. E não peça para que Ele venha te curar ou te libertar, mas peça: Senhor, dá-me forças para tomar posse daquilo que o Senhor já fez na minha vida. Porque esse Deus, Ele é glorioso demais.